Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente que horas você está assistindo este vídeo. Meu nome é Marcelo Martins e este é seu curso Power BI, realmente completo e gratuito. Não esqueça de se inscrever nesse canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Nesta aula, vamos aprender como adicionar coluna condicional, coluna personalizada e coluna de exemplo com Power Query. Vamos mostrar como se adiciona uma coluna condicional. Vamos abrir agora o arquivo. Estamos abrindo um arquivo CSV. Vamos clicar no botão transformar para dar uma verificada nos dados. Vamos dar uma observada para ver se está tudo ok. E vamos agora criar o campo condicional. Nosso objetivo é verificar se o desconto é igual ou menor que zero. Se isso acontecer, vamos considerar que essa compra foi feita sem desconto. Vamos adicionar coluna condicional. Vamos colocar o nome da coluna, status desconto. Vamos adicionar a coluna de referência, que é a coluna de desconto. E vamos utilizar o operador. Colocar o valor zero. E aqui eu vou colocar o dado que vai ser gravado na nova coluna. Então, se o desconto for menor ou igual a zero, grava sem desconto. Eu podia adicionar uma nova condição ou uma nova cláusula, mas não faz necessário. Porque se ele não for menor ou igual a zero, ele vai ser maior. E aí eu uso a cláusula senão. Então, se for menor ou igual a zero, sem desconto. Do contrário, com desconto. Se o valor for igual a zero, sem desconto. Se for maior, com desconto. Vamos aplicar a alteração, confirmar a importação. Agora vamos criar um gráfico com um exemplo da aplicação da coluna condicional. Nem sempre é importante criarmos ou utilizarmos o gráfico de pizza ou de rosca. Nesse caso é um gráfico de rosca. Mas como eu só vou ter duas categorias, com desconto ou sem desconto, então não vai ter problema. Vamos colocar em legenda, status desconto e vamos colocar em valores a coluna quantidade. Vamos alterar aqui para que ela não faça uma soma, mas sim uma contagem, que o objetivo é compra com desconto. Vamos colocar, prefiro para dentro ou para dentro. E os valores, vamos aumentar um pouco. Vou arriscar até tirar o fundo, desativar o fundo. Vamos arriscar trocar essa fonte. Vamos trocar a cor. Vamos colocar branquinho. Acredito que vai ficar melhor. Ok. Vamos trocar o título. Vamos colocar no centro. E aumentar um pouco. E colocar a legenda na parte superior central e tirar o título. Claro que eu podia também trocar as cores, mas aqui está um exemplo, dá para ver claramente. Vamos também alterar
o rótulo. Vamos colocar nenhuma unidade. Então, eu tenho 2.460 vendas feitas com desconto e 144 vendas feitas sem desconto. O total de vendas com desconto foi 94,47% e sem desconto 5,53%. Agora vamos aprender como criar coluna personalizada. Como é a primeira vez que a gente abre um arquivo CSV, vamos começar pela abertura. Então vamos a obter dados, escolher a fonte de dados, texto barra CSV e abrir o arquivo. Transformar dados e adicionar coluna personalizada. No primeiro exemplo, vamos fazer uma concatenação, ou seja, juntar o nome. Vamos juntar o first name. O caracteres que faz a concatenação ou a junção entre strings é o i comercial. Para não ficar junto, eu coloco uma string que está entre aspas duplas, novamente o i comercial, e a segunda palavra. First name, o primeiro nome, last name, o segundo nome, e dois i comerciais, colocando no meio um espaço. Vamos a um outro exemplo. Vamos novamente em coluna personalizada. Vamos ter o ano de uma data. Objeto date, vamos utilizar o método year. Vamos colocar a data que é birth date, ou seja, a data de aniversário. Vamos estar extraindo o ano. Vamos explicar novamente o procedimento, tá? O método é years, tá? Estamos utilizando a linguagem M, ok? No parâmetro vamos colocar birth date. Ele vai extrair o ano da data do aniversário. Vamos voltar e vamos seguir para o próximo exemplo. Vamos extrair o mês curto, ou seja, um mês com 3 caracteres. Vamos novamente em adicionar a coluna personalizada. Vamos estudar agora o método toText. E vamos colocar no parâmetro a data. E aqui vamos colocar 3 M's no parâmetro de formatação. Ok? Chamei o método toText da classe, a classe date, né? Os 3 primeiros caracteres do mês, chamar de mês curto. Vamos agora criar o mês longo. Vamos fazer a mesma coisa, chamar o mesmo método, colocar a data no parâmetro. E agora o parâmetro de formatação eu vou colocar 4 M's. Observe, escolhi o método, coloquei a data e o parâmetro. Aliás, coloquei 2 parâmetros para o método. O primeiro foi a data, vírgula, da classe date, a formatação. Mês longo. E agora vamos extrair o dia de uma data. Extraímos aqui o dia de uma data. Vamos extrair o dia da semana. Date week name. Da classe date, eu peguei o método day of week name. Dia da semana, o nome do dia da semana.
e trouxe o nome do dia da semana. Agora vamos aprender como adicionar a coluna de exemplo. Vamos abrir um arquivo no Excel. Vamos selecionar uma pasta, clicar no botão transformar e vamos aqui no Power Query fazer o exemplo. Para começar, vamos excluir esses registros nulos e vamos colocar a primeira linha como cabeçalho. Pronto, aqui. E vamos transformar colunas em linhas. Agora vamos ao primeiro exemplo de adicionar coluna de exemplo. Tá? Eu posso selecionar as colunas que eu vou trabalhar ou todas as colunas. Vamos selecionar. Tá? Primeiro exemplo. Eu quero mesclar ou juntar esses dois campos. Então eu coloco como exemplo o conteúdo do primeiro campo. Vamos colocar um delimitador. Ele já entendeu e já montou a expressão, tá vendo? Em M que pudesse resolver este problema. Ok, vamos confirmar. Já criamos o primeiro campo. Vamos a mais um exemplo. Agora vamos extrair o mês desta coluna. Vamos marcá-la e vamos criar os exemplos. Ele ainda não entendeu. Pronto. Vamos a mais um exemplo. Vamos agora, eu marquei todas as colunas, não precisava, né? Vamos agora extrair só a descrição do mês. Então aqui eu vou chamar de janeiro. Vou chamar aqui de fevereiro. Vamos chamar de março. Vamos chamar de abril. Maio. Junho. Julho. Agosto. Setembro. Outubro. Novembro. E dezembro. Ele já montou a expressão e já alterou todos os outros registros. Chamado de mês longo. Vamos criar uma outra expressão, um outro exemplo, ainda utilizando o mês. E vamos chamar aqui de Jan. Ele criou já o mês curto. Ele conseguiu identificar, tá bom? A partir do mês longo, ele conseguiu criar a expressão. Vou chamar de mês curto. Vamos a mais um exemplo.
Lembre-se que eu posso trabalhar com todas as colunas ou eu posso selecionar. Quando eu clico em todas as colunas, observe que ele vai marcar todas as colunas, tá? Eu vou manter, mas eu não precisava. Eu vou precisar apenas dessas duas colunas. Aliás, vamos usar essa coluna. Vamos colocar essa coluna em caixa alta. Observe que ele colocou o texto todo em upper, maiúsculo. Vamos manter. Vamos criar mais um exemplo. Vamos colocar agora minúscula. Ok. Muito obrigado.